Ô Marco, primeiro, muito obrigado, né, pelo espaço, por você ter disponibilizado esse tempo maravilhoso aqui para a gente conversar. Queria te agradecer. Eu acho que você foi meu primeiro cliente dentro do negócio de Executive Search. A gente se conhece aí já há 16 anos, é bastante tempo, mas você passou do cliente para o amigo, né? Então, a gente já conversou aí sobre vários e Bom, vários tópicos. Eu acho que isso demonstra a interação que a gente teve durante esses anos todos aí. É uma interação espetacular, fora da curva. E, poxa, de coração, queria te agradecer aqui por valeu, esse valeu. Eu que bate-papo que a agradeço. gente vai ter aqui. Tá? Então, até Obrigado. para a gente começar, eu queria que você desse um overview a respeito da Superbac, né, falando um pouco sobre pré-crise, né, como foi a passagem por ela e o que vocês estão, né, pensando em termos de futuro, como é que vai ser um pouquinho essa desmobilização, mas o cenário em si. Ok. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo amigo, porque eu fico mais contente de saber, mas a amizade é uma coisa que se desenvolve com o tempo, e 16 anos acho que é tempo suficiente para ter É certeza alguma disso. coisa. Então, vamos lá. O agro. A Superbac é uma empresa de biotecnologia que, por uma questão até de posicionamento de mercado nesse momento, ela focou bastante no agronegócio. Então, 95% da receita da empresa é agronegócio. Porque nas soluções de biotecnológicas que essa empresa ela produz e ela entrega, se descobriu que existe uma grande possibilidade de criar um fertilizante mais sustentável e aí ecologicamente mais correto, e que aí a gente tem como base organomineral, que é a questão do orgânico e menos mineral possível, e essa adição de micro-organismos aí em algum momento para que o solo seja mais rico. Isso é uma tendência mundial. Hoje se fala muito sobre isso. A agricultura hoje, quanto mais sustentável, ela é mais interessante. Então, por enquanto, muita gente compra ainda sem esse selo, mas no futuro é muito difícil que você não tenha essa exigência de que a agricultura seja mais sustentável. A pressão no país vai ser grande. E aí, o que acontece é que, nesse momento que nós somos um escritório em São Paulo, uma fábrica no Paraná, entre Londrina e Maringá, numa cidade chamada Mandaguari, de 30 e poucos mil habitantes, 35 mil habitantes, eu acho. E essa parte da fábrica, do laboratório, da fazenda experimental, fica tudo lá no Paraná. Aqui fica realmente a parte de service center e a estrutura de gestão executiva, né? E aí, quando começou essa história toda, foi muito louco, né? Porque todo mundo vai lembrar do 11 de setembro e vai lembrar o dia que, no dia seguinte, não foi mais para o trabalho, né? Parecia que foi uma onda, todo mundo em casa e aquele pavor e tal. No primeiro momento foi assustador, mas a gente teve uma vantagem. Como a gente é uma empresa muito, muito jovem e ela é muito moderna, então assim a gente não teve muitas dificuldades tecnológicas, porque, por exemplo, toda pessoa aqui tem um laptop, entendeu? Então, assim, foi só pegar o laptop, o VPN e ir para casa. Então, isso foi muito tranquilo. Então, assim, foi uma coisa que algumas empresas sofreram muito. As que estavam com estrutura de desktop ficaram desesperadas. Como é que eu vou resolver esse assunto de um dia para o outro, né? Então, eu acho que, às vezes, quando você é um pouco disruptivo, você acaba tendo uma vantagem nesses momentos de crise, assim. Você está, né? Talvez até em alguns momentos eram questionava-se por que dar laptop para todo mundo. Agora todo mundo acha que maravilha, demos laptop para todo mundo. Então, tudo isso é bem do aprendizado mesmo. Aí, nesse dia, a gente percebeu o seguinte: primeiro, que o país inteiro não sabia exatamente o que estava acontecendo. Tinha gente apostando em 1 mês, 2 meses, 3 meses para voltar. Outros diziam isso aí é uma onda, logo isso aí não é bem isso, é coisa que é invenção da imprensa e tal. E quando a gente vê de março até agora, outubro, o que a gente está fazendo é isso mesmo, né? E toda tentativa de fazer diferente está dando aí o resultado negativo de você ter retorno em alguns lugares aí da pandemia, né? Então, a coisa é muito séria. Mas aí se falou muito uma coisa também, logo no começo, e se falou o tempo todo, que o agronegócio bombava e bomba, e que é a solução do país, e que o mundo parou, o Brasil parou, mas o agronegócio não parou, e é uma verdade. A gente não parou a fábrica do Paraná,
porque a gente produz fertilizantes e a gente estava naquela fase exatamente da soja, do milho, que você tem que entregar e tudo mais. E o fertilizante, ele é alguma coisa que você não estoca por muito tempo, você entrega praticamente para a utilização, principalmente o organomineral com biotecnologia, porque ele não tem como você segurar aquilo sem, né, perder a propriedade. Então, assim, é um desafio logístico muito grande, é um desafio de inteligência muito grande. Mas aí, o que aconteceu? Para fazer isso, primeiro, vamos pensar no que a gente imaginou fazer na fábrica. Você tinha uma população que a maioria mora em Mandaguari, dos operários da fábrica. Ninguém podia ficar doente. Porque, primeiro, se trouxesse a doença para dentro da fábrica, a fábrica ia parar. E se a fábrica levasse a doença para a cidade, também seria um problema, porque a cidade está ali colada, né? Então, a gente fez um trabalho muito grande com o pessoal de segurança e medicina, que está na área de gente de gestão também. Então, a gente fez um trabalho muito forte de informação, de checklist na entrada e na saída, medição de temperatura. Logo no começo, a gente começou a fazer isso. A gente acabou com um refeitório, com um buffet, e passou todo mundo a receber uma marmitazinha pronta. E a gente fez uma pesquisa do que eles mais gostavam para que eles abrissem a marmita, pelo menos sem reclamar de que não foram, né? Não teve aquilo que eles queriam. E você imagina, estou falando de 280 pessoas numa fábrica em 2 turnos, né? Então, assim, mas foram pequenos detalhes que foram acontecendo, do tipo álcool gel para todo lado. A gente fabricou álcool gel, porque a gente tem possibilidade no laboratório de fabricar. Então, a gente fabricou um álcool gel possível naquele momento também, para ter bastante. A gente mudou o transporte, porque eles também têm gente que vem na van de Maringá, outros de Londrina, que é a parte da administração, do laboratório. A gente teve que pegar e colocar mais ônibus para poder garantir que eles não vão ficar um ao lado do outro, para ter distância de 2 metros dentro daquilo. Então, teve um investimento, teve dinheiro envolvido nisso para caramba. A gente fez máscaras para a empresa inteira, várias, assim, Superbac, distribuiu para a empresa inteira várias, distribuiu na cidade inteira. A gente fez uma doação de 35 mil máscaras da Superbac para a cidade, para a prefeitura, para que eles distribuíssem. Porque, assim, para a gente manter Mandaguari saudável era tão importante quanto manter a fábrica funcionando, porque isso é fundamental para a gente, né, naquele momento. Sim. Então, foi bacana ver o movimento, o monitoramento, os testes rápidos sendo feitos sempre que a gente tinha qualquer sintoma. Aí depois a gente começou a fazer, a gente fez uma coisa legal, que foi uma parceria com o laboratório local, e a gente passou a mandar muita gente para fazer exame, isolava todo mundo, fez home office. Quer dizer, a gente fez todo o possível para a fábrica não parar. E ela não parou. A gente teve possivelmente 2 casos, ou 3, que foram extremamente assim, isolados e sem nenhum problema. Ela está funcionando até agora. E ela está entregando o resultado que ela tem que entregar, porque o agro não para, realmente isso é uma verdade. Então, assim, a gente conseguiu fazer isso, né? Mas a questão do agro tem uma coisa muito boa. Que bom, a gente está bombando, está bombando. Tá. Mas o agro não é alguma coisa isolada na economia. Então, assim, nós precisamos de mercado consumidor, de logística, de comércio, né? A gente precisa ter transporte, a gente precisa ter navegação, tudo isso não pode parar. Então, assim, qualquer ameaça da Covid aos serviços e a essa estrutura econômica, ela vai afetar o agro. Mas a gente exporta tudo para a China. Ok, então o resultado financeiro do Brasil aparentemente vai ser interessante, porque a China é um mercado que vai comprar e tudo mais. Tá, mas aí a gente tem aí uns 200 milhões de habitantes a mais aqui nesse país, que precisa ter uma economia viva para escoar, produção local, para hortifruti, você não está exportando. Existe uma necessidade muito grande de você ter isso funcionando. Então, assim, eu acho que o agro se beneficiou nesse momento, porque o mercado internacional comprou, mas a gente tem que pensar que, assim, todo esse trabalho que tem que ser feito com a economia voltar a se recuperar e tudo, com o câmbio se tornar alguma coisa mais palatável e tudo mais, é fundamental para que a economia funcione e o agro funcione em consequência, né? Muita coisa é tecnologia importada, muita coisa são insumos importados, então, assim, não vai ficar tão barato produzir mais quando a gente vai comprar NPK no exterior, por exemplo, com o dólar do jeito que está. Então, está bacana, está bonito, mas não está, né, não tá perfeito. Mas que bom que a gente conseguiu trabalhar. E no escritório a gente conseguiu colocar todo mundo de home office no dia seguinte, está até hoje. Tá até hoje. Hoje eu estou no escritório, mas um escritório que cabe 100 pessoas, estamos em 10. Então, assim, eu dou o luxo de trabalhar numa sala de reunião gigante e outra pessoa na outra sala.
e o outro em outro lugar, ou seja, a gente não tem contato. Eu brinco até que talvez seja o lugar mais perfeito para se trabalhar, porque se higieniza toda hora, tem pessoas de limpeza fazendo tudo, então isso aqui está perfeito. A questão toda, e que eu reforço muito a ideia de não retornar agora, é o transporte público, porque a grande massa que trabalha aqui vai pegar o metrô, o ônibus, e aí sim a gente pode correr um grande risco. Nós tivemos 2 casos aqui na empresa, em São Paulo, onde a gente ficou sabendo, ou seja, foi informado para nós, a gente falou, continua em casa, monitorou, deu apoio e acabou. Se a gente tivesse voltado, ou arriscado voltar, possivelmente a gente tinha mandado todo o escritório para casa de novo, em quarentena, e possivelmente algumas pessoas infectadas. Então, Marco, esse é um ponto que eu... quando? Desculpa te... Olha, eu não estou apostando... Esse ano a gente não volta. Tá. Esse ano a gente não volta plenamente. Não há necessidade de fazer isso. Aliás, esse é um ponto que eu queria até pegar contigo. Legal. Sobre essa... O dia que a gente soube da notícia, você tinha aquele cara que disse, não, isso aí tem que voltar. Eu não consigo trabalhar sem olhar a pessoa. Não está dando para fazer reunião pelo Zoom. Não dá. A gente tem que ver, a gente tem que estar perto. Então, a gente teve que passar por uma série de situações que eu acho que a gente de recursos humanos, de gente de gestão, tem que tomar muito cuidado. Nós temos uma filosofia de trabalho muito palaciana, que eu chamo de palaciana. A gente sempre constrói o castelo, coloca todo mundo lá dentro, e aí a gente cria um protocolo de funcionamento onde a gente tem que estar olhando para a pessoa, percebendo o que ela está fazendo. Então, a gente controla. O mecanismo de controle é muito importante. Ao mesmo tempo que o lugar físico sempre parece uma coisa que impõe. Né? E aí você tem uma insegurança. Será que o meu colaborador está trabalhando? Sei não, hein? Eu estou achando que ele não está entrando às 8h30 e saindo às 5h30. Eu acho que... Eu tentei falar com ele 1 hora e não consegui. Né? Aí você fala assim, tá, mas ele pode estar no banheiro, né? Como ele estaria aqui. Ele pode estar pegando um café, como ele poderia estar aqui. Né? Então, assim, esse é um problema que a gente teve que passar nos primeiros meses, assim, o quanto aquilo estava incomodando um status quo antigo de insegurança. Né? Aí foi se vendo que foi perfeito. A gente faz muito mais reuniões hoje, elas são produtivas, elas duram meia hora, 1 hora, todo mundo coloca uma apresentação na tela, todo mundo passa adiante. Você vê que as pessoas estão trabalhando, sim, porque eu sempre brinco, olha, veja pelo resultado, né? Nós estamos entregando na fábrica, nós estamos fechando a contabilidade. Eu fecho a folha de pagamento 2 vezes por mês e ela está fechando. Os benefícios estão sendo pagos. Como é que você acha que isso aconteceu? Isso aconteceu com gente trabalhando, não foi de outra forma. Então, all in all, a gente tem que perceber que as coisas funcionam. Né? Então, foi um aprendizado também para a liderança da companhia de que é possível a gente levar isso e entregar resultados. Não é a maneira ideal, e eu quero falar um pouco sobre isso também, por isso que a gente já fala depois, mas, assim, mas é possível. Né? Então, esse aqui é o normal possível. Exato. O normal possível parece estar dando conta em alguns setores, no nosso especificamente. Eu vejo que não é o caso de varejo, não é o caso de muitos lugares, mas assim, para o nosso a coisa está funcionando super bem. Aí nós fizemos uma pesquisa recentemente com todo mundo, fizemos aí um monkey survey para todo mundo para perguntar coisas sobre o home office, para saber como é que eles estavam em relação a necessidades e tudo mais. Muitos disseram que no futuro gostariam de voltar parcialmente em casa, parcialmente no escritório. Não queriam totalmente em casa. Totalmente em casa, eu acho que não foi nem 5% das respostas. Tá? E teve gente que disse, eu quero sair de casa. Não, gente que disse, eu quero full time no escritório. Mas aí teve um meio termo, e aí a gente só não sabe exatamente o quanto eles querem ficar em casa, mas você percebe que há uma tendência de dizer, não é legal só casa, não é legal só escritório. Então, eu acho que isso... Mas a gente está monitorando isso bastante, com muita comunicação para poder entender se... E as pessoas perceberem que a gente está atento a isso. Mas esse ano eu já decretei aqui com o pessoal da diretoria assim, não volta, né? Não volta. Estou fazendo orçamento para colocar divisórias de acrílico nas baias. Estamos fazendo orçamentos, mas assim, vamos lá. Para que voltar esse ano se você não precisa voltar? Né? Tem a economia envolvida nisso. Né? Então, acho que voltar não volta, não. Acho que ano que vem, eu acho que é sim, talvez alguma coisa, mas a vacina vai ser crucial. A determinação de voltar ou não é a vacina ou a gente chegar num nível de contaminação ínfimo, né? Assim, muito pequeno. Aí eu acho que o pessoal vai voltar assim. Então, essa foi a nossa jornada nesse período.
Eu acho que esse processo todo, ele teve uma, tirando óbvio, né, toda a parte da doença, o que ela provocou, o risco todo, né? A gente não precisava, se eu vou pensar, ninguém queria correr esse risco, óbvio, né? Isso é óbvio, mas Sim, ela quebrou uma série de barreiras que existiam ou de paradigmas que existiam. Eu acho que o home office é o exemplo mais significativo disso, apesar de ser algo bem sim, pífio, mas ele representa essa quebra toda que aconteceu, né? Então você sim. tinha gestor que não confiava naquele colaborador, né, para ele fazer Uhum. home office em casa. Porra, cara, se você tem um colaborador que você não confia, né, para que ele faça um home office, tem alguma coisa muito errada na tua relação com ele, Sim, né? Tem sim, isso alguma mesmo. coisa muito séria aí. Não é o home Sim, office que vai fazer o cara não entregar, não trabalhar, né? E se sim, provou que o home office ajudou com que, falando do brasileiro especificamente, respeitasse os horários, fosse sim, muito mais eficiente nas reuniões, né? Começa às 10, acaba 11 pontualmente. sim, Então não tem aquele, mas vamos, não sei o que, fala do final de semana e fala do não sei o que. A hora que você vê a reunião começou, era para começar às 11, começou às 11h30 e acabou 1 da sim, tarde. Não, né? Então, e isso foi um processo. Começou meio que sim, bagunçado e veio naturalmente se acertando, né? sim. E Até o ponto de você diminuir o número de reuniões. até o ponto de você diminuir o número Porque de você reuniões. fala assim, peraí, não precisa se reunir, a gente faz assim, vocês trabalham entre si, fazem o call entre vocês, depois você faz uma apresentação para mim. Porque ele também está envolvido, a liderança, em mais 4, 5 calls. Então, ele não pode estar o tempo todo num processo que eu te falo palaciano, de vigília e de controle sobre as pessoas, porque É ele isso. também está em casa. Então, ele precisa agora também entregar, e ele tem que entregar uma coisa muito mais difícil do que o relatório ou a contabilidade, seja o que for. Ele tem que entregar confiança para cima também. Então, assim, ele tem que passar a ideia de que ele está gerindo um grupo em home office, estando em home office. Então, assim, é algo que o físico não vai mais ser o maior elemento para julgar isso. Porque quando ele estava aqui, nossa, eu vejo fulano sempre na mesa dele com a equipe dele. Eu vejo sempre ele fazendo reuniões com a equipe dele. Isso não quer dizer mais nada hoje. Isso quer dizer o seguinte, o trabalho está sendo entregue pela equipe dele e a equipe dele não está na frente dele. Então, assim, uau, né? Que cara para conseguir ter uma estratégia, um mecanismo para fazer com que as pessoas entreguem sem a presença dele, física, o tempo todo. Né? É a constituição até de grupos dentro do grupo para se ajudar, para entregar, já que tem o momento da entrega naquele famoso call, naquela live que você vai ter que fazer. Então, eu acho que isso tem um negócio muito bacana de autoconfiança e de confiança, mas também de autoconfiança. Eu senti que você é capaz de fazer aquilo mesmo distante, tá? Mesmo à distância. Eu acho que é bem isso. E essa questão do protagonismo que você falou, acho que ela é outra coisa também que se transformou, né? Então, poxa, tem a necessidade, vou dar um exemplo tolo aqui, mas tem a necessidade de 2 representantes do RH, de 2 representantes de finanças na reunião, de 2 representantes de vendas e assim por diante. Não tem. Esse aqui pode ir para uma, esse aqui vai para outra e se toca a reunião numa boa, né? Essa questão do protagonismo também foi algo que eu vi bastante, né, durante esse período todo, né? E como é que vocês fizeram, Marco, para manter o engajamento dos times? Que tipo de ação vocês fizeram aí dentro para que, né, os times se automotivassem ou para manter realmente o engajamento? Vai. Bom, isso é bastante complexo, porque cada time é um time também, cada situação é uma situação. Mas eu acho que, assim, o primeiro momento, o que mais a gente pensou foi que as pessoas em casa percebessem que a empresa estava lá. Porque a pandemia também trouxe muita incerteza sobre tudo. Será que meu emprego continua? Será que a empresa está indo bem? Será que ela não vai amanhã resolver reduzir, já que a gente, né, está em casa e tudo? Então, a gente ficou comunicando muito sobre o que estava acontecendo, fazendo. O presidente fez vídeo para todo mundo, a gente fez alguns calls com todo mundo. Quer dizer, a gente, claro que nós não somos gigantes, então a gente pode fazer um escritório todo mundo junto, mas assim, a gente procurou comunicar muito, porque a sensação de distância do trabalho também cria muito uma insegurança
em relação às pessoas não estão me vendo, logo elas podem me esquecer. Não tem aquele famoso, o cara tirou férias e emendou a outras férias, ele pode ser esquecido, né? Como se o trabalho dele não fosse importante. Então, assim, ele ficou com medo de ser esquecido. Então, a gente ficou o tempo todo ali, monitorando isso. Teve uma coisa que a gente fez, até eu trouxe, né? Que bom que a gente está fazendo em vídeo que eu posso mostrar. Uma coisa que a gente percebeu é o seguinte, a gente não sabia o que ia ser o futuro. Vamos imaginar que a gente amanhã tivesse que reduzir staff. Vamos imaginar que a coisa foi tão feia que a gente vai ter que fazer coisas diferentes. Então, a gente elaborou um guia, esse aqui, ó, que é hora de cuidar de sua saúde e do seu dinheiro. E a gente fez um guia de economia doméstica e de planejamento financeiro individual, que a gente distribuiu para todo mundo começar a fazer orçamento. Guarda dinheiro, pô, pensa no futuro. Não que a gente estivesse pensando que eles fossem sair da companhia, mas assim, seja todo mundo prudente, tem que se preparar, né? Um pouco. Todo mundo tem que se preparar um pouco para aquilo que é o desconhecido. Então, você está bem com as suas finanças, está cuidando de como é que você está gastando e tal. Então, a gente começou a ficar muito mais perto das pessoas em relação também ao home, não só ao office, né? A gente também perceber se eles estão bem em casa, pesquisar, ouvir, que eu acho que isso faz uma diferença grande para esse engajamento, tá? Eu acho que teve uma questão de também, talvez a vantagem do agro está indo bem, então a gente comunicou muito isso também. Então, assim, as pessoas falam, poxa, a Superbac está indo bem, está vendendo, está entregando. Então, assim, que alívio, né? Que alívio. E aí eu acho que passou bem, passou bem. Não foi uma receita tão planejada a ponto de dizer que pensamos em cada detalhe, mas a gente aproveitou cada oportunidade. A gente não pensou em cada detalhe, mas a gente aproveitou cada oportunidade que foi aparecendo para fazer isso, sabe? Então, assim, acho que fomos bem, passamos bem esse 2020 horroroso, mas a gente está levando ele bem nessa questão. Eu acho que a gente tem agora um desafio que eu acho grande para caramba, que é aquele pessoal que está se coçando hoje para voltar, já pensando assim, eu estou vendo, dependendo do canal de televisão que você assiste, tá bom ou tá ruim, né? Dependendo de quem você ouve, tá bom, tá ruim, né? Então, assim, você está numa insegurança. Aí as pessoas começam a perceber assim, não, eu acho que dá para voltar, eu acho que dá para voltar. Então, a gente também tem sido duro até para segurar um pouco isso. Porque, não, eu acho que eu posso voltar, não, não pode e tal. Então, a gente comunica os casos de uma forma muito dura também, sabe? A gente tem uma questão muito de ficar em cima disso. Porque é uma tentação grande, né? Mas a gente vai voltar. E isso é um ponto que é importante da gente ter isso na cabeça, né? Nada, como diz a música, nada será como antes amanhã, mas a gente vai voltar. E a gente vai voltar diferente com o aprendizado de tudo isso, né? E a gente vai ter que enfrentar algumas coisas muito importantes. Você tem, por exemplo, home office é bacana, mas ele não está pacificado nas leis trabalhistas. Ele ainda é um ponto de interrogação, né? Você tem os sindicatos calmos na pandemia, você tem o Ministério do Trabalho calmo na pandemia, as ações trabalhistas caíram muito, a gente tem lido sobre isso, ou seja, tem diminuído um pouco essa questão, as pessoas estão preservando os seus trabalhos e estão tentando questionar menos para manter. Mas uma hora que a normalidade voltar, muita coisa vai ser questionada sobre o que é home e o que é office, né? Por que eu tenho que sustentar através do meu Wi-Fi, da minha luz, da minha água, tudo mais, o trabalho do dia a dia, né? Por que eu não tenho a mesma estrutura de fulano, né? Que poderia ter um escritório dentro de casa? Eu acho que nesse momento nem é bom a gente discutir esse assunto, porque ele é uma realidade que caiu na cabeça da gente. Ela não foi planejada. Ela não foi uma crise planejada, que não existe crise planejada, ela cai na cabeça da gente. Então, você vai pegar aquilo que você tem e fazer o seu melhor. Mas a empresa vai ter que estar muito atenta para dizer o seguinte, ok, quando as coisas começarem a voltar, como é que a gente coloca uma segurança para a companhia sobre essa questão do home office e do retorno, né? E como é que a gente, não só pela questão legislação, mas de modos de trabalho mesmo, como é que a gente vai trabalhar a partir de agora? Isso aí vai ter que ser muito discutido. Acho que a gente vai ter aprendizado com processos novos. Eu acho que a tecnologia avançou muito, quer dizer, muita gente teve que implementar aquilo que estava guardado, mas agora eu tenho que implementar, porque é a única forma de eu fazer aprovação remota, assinar documento pelo jurídico de forma remota. Está lá, as empresas que estavam vendendo a solução de assinatura de documento né, de forma virtual estavam
apanhando para vender essa ideia, implorando. Agora eu acho que elas estão dispensando cliente, porque elas dizem, eu não consigo dar conta do que você quer. Né? Então, isso também é uma coisa interessante. Eu não confiava num documento assinado na tela do meu computador, agora eu acho que é fantástico, eu deveria continuar fazendo isso. Né? Então, assim, de novo, a gente vai começar a pensar, tá aí, quanto isso vai ser ok para muitas questões jurídicas, ok? Funciona bem, posso alegar que não vi o documento chegar para mim, por isso não assinei. Sei lá, então assim, nós vamos ter um pouco de tudo nessa história que eu acho que vai ser bem bacana. E vai ser uma discussão boa. E você sabe que eu acho que foi o momento do RH, né? Esse período todo. Assim, né? Está sendo ainda. Está sendo, exato. Né? Eu acho que o RH ele sofreu uma transformação gigantesca e foi protagonista. Sem o RH nesse processo todo, a coisa não aconteceria. Né? Eu acho que o RH vem, né, vou usar o gerúndio, né? Vem tendo uma oportunidade aí gigantesca, né, de se sobressair e de ser protagonista dentro desse processo todo, né? Desde o início até o período de mobilização, como você está colocando aí, porra. Né? A gente vai ter que colocar e encaixar o home office, vai de novo um exemplo simples, mas né, encaixar o home office dentro da legislação. Quem vai fazer isso é o RH, com o Ministério Público, né? Vai ter que fazer esses acertos todos. Né? Então, eu acho que a área de RH e TI vindo na rebaba também, porque sem TI nada disso teria acontecido. Sim. E aí na operação mesmo, né? Foram as áreas que realmente fizeram esse negócio acontecer, mas com o protagonismo do RH. Com o RH. É interessante isso que você falou, né? No passado a gente brincava que tudo era culpa ou de RH ou de TI. Agora a solução é o RH e o TI. Eu estou achando isso. Deixa eu aproveitar esse momento, Fernando, e vivê-lo intensamente, porque é fantástico isso, né? Uma coisa interessante também, né? Nesse período também a gente demitiu, a gente contratou, a gente fez onboarding, a gente fez uma série de coisas acontecendo no meio da pandemia. Né? E foram um monte de aprendizados também. E aprendizados do bom, daquilo que a gente tem que continuar fazendo porque funciona bem, ou seja, entrevistar, no caso, usando um Zoom, ou um Skype, seja o que for, um Google. Quer dizer, ou seja, é possível fazer isso que a gente está fazendo agora, isso é uma entrevista, isso a gente tem que chamar de entrevista também. Mas, ao mesmo tempo, a gente também pensou o quanto, à medida disso, até onde vai isso, em que momento eu preciso ter também o presencial. Né? Eu fiz uma coisa aqui que foi tão interessante, que todo mundo que fazia o onboarding, na admissão, ele tinha que vir aqui. Eu colocava uma pessoa da minha equipe, uma sala grande, documentos, máscaras, álcool gel para todo lado, mas ele tinha que vir aqui assinar os documentos e receber num computador o primeiro momento com a pessoa para fazer o bem-vindo e falar um pouco sobre a empresa, fazer um pouco da introdução. Por quê? Porque nós temos uma empresa física e era importante que as pessoas que foram selecionadas totalmente virtual, o conhecimento da empresa eram só as carinhas que apareceram na tela para elas, seja no recrutamento, seja as entrevistas, ela não sabe onde ela está trabalhando. Então, eu preciso trazê-la aqui, mesmo que ela não vai ficar aqui, voltou para casa com seus equipamentos e tudo, mas ela achou isso aqui lindo, o escritório foi preparado para ser um escritório moderno para caramba, a gente tem neon para todo lado, árvores plantadas dentro da empresa. O prédio então, assim, né? O prédio é lindo e tal. Então, por que eu acho importante isso? Porque ele tem que falar, uau, eu trabalho numa empresa muito legal, embora eu não conheci ninguém, mas eu vi fisicamente o que ela representa ou o que ela quis passar de mensagem. Aí, quando ele vai para casa no home office, se ele fechar os olhinhos, ele está aqui. Ele imaginou até onde, que a gente mostra até para onde ele vai sentar, porque aí ele já sentou ali quando trabalhou em casa. Ele falou, nossa, estou num lugar super bacana, fica perto da janela e da varanda. Então, assim, a gente capitalizou essa possibilidade para tangibilizar, porque isso é um ponto importante também. De alguma forma, a gente consegue engajamento e uma fidelização e até uma motivação através do tangível. E se o tangível for somente a sua casa é muito sem graça, profissionalmente. Por que eu estou, né? Eu estou aqui sentado na minha sala e eu estou achando que eu estou na Superbac? A Superbac vira um conteúdo de tela, né? Vira arquivos da rede.
Aí eu consigo me apaixonar por isso e me desapaixonar por isso muito facilmente também. Porque se eu sou admitido numa empresa e todo o meu contato com ela é dentro da minha casa, mudar de empresa é a coisa mais fácil do mundo, porque eu não saio nem de casa para fazer isso. Basta eu ser vendido uma nova ideia com um novo salário e uma nova possibilidade. Então, e outra, saúde das empresas agora faz uma diferença enorme, porque assim, se eu estou virtualmente nas empresas, então agora o que também interessa muito saber é se elas estão bem. Como é que está essa empresa? Porque assim, eu posso mudar de alguma forma, mas eu quero ter garantias da sustentabilidade do meu trabalho, da continuação dele. Então, assim, eu fiz questão que as pessoas viessem aqui, elas ficam encantadas, elas ganham uma máscara, ela ganha da Superbac para usar. Então, ela fala assim, cara, eu trabalho na Superbac, mesmo que eu ainda não tenha começado fisicamente lá. Isso fez diferença também. E aí você começa a questionar o que a gente tem que fazer no futuro para continuar tangibilizando o local de trabalho ou o ambiente de trabalho. Né? A gente está aprendendo muito. A gente está aprendendo muito, mas a gente está desaprendendo muito também. Porque a convivência no escritório não é só o seu trabalho. É você perceber humores, você perceber momentos, você perceber movimentos da companhia. Você poder, a qualquer momento, ser adicionado a um assunto, entrar num processo rapidamente, um entendimento rápido, porque você está convivendo no café. Alguém disse no café para você que tem um problema e você resolve para ele. Não tem café para a gente dividir problema mais. Entende? Então, todo mundo precisa ser perfeito, maravilhoso nesse quadradinho, porque não tem chance do cara olhar para o lado e pedir ajuda. E para que lado ele usa? Ele tem 5 pessoas nessa tela, como é que ele cutuca alguém e fala, cara, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Então, assim, a gente aqui, a sinergia, o que você aprende com a observação, o que você aprende com a conversa paralela, tangencial, com a sinapse que você faz, com a sinergia que você... Isso não está acontecendo. Acontecendo de alguma forma, mas ela não consegue ser potencial, porque o homem é um homem de contato. O ser humano é contato. Né? Então, assim, por isso que eu digo, a dosagem do retorno não é exatamente a atividade, mas a percepção do mundo do trabalho. Como é que você vai usar da melhor maneira possível o físico e da melhor maneira possível o virtual? O virtual. Sabe? E usar o que os dois têm de poder. E eu acho que isso vai, essa coisa, né, de chegar no meio termo, vai depender de empresa para empresa, né, do negócio que essa empresa está, o momento e assim por diante, né? Eu acho que não pode ser nem aquele home office forever, para sempre, pode ficar em casa, nem não existir, né? Vai ter que ser um meio termo, vai ter que ser aberto, algo mais equilibrado para que essas relações não acabem, porque o olho no olho tem que ter, não adianta, e o olho no olho é presencial. Sim. Porque já começou a aparecer, Marco, aquelas questões assim, poxa, estamos pensando em voltar, né? Todo mundo para o escritório, tal, vamos voltar. Poxa, mas eu moro longe, eu pego o trânsito. Pô, mas você não tinha isso antes? Você já não morava longe antes, né? Você já não pegava trânsito antes. Então, você não pode entrar nessa esquizofrenia, né? Por isso que precisa ter um meio termo para que as coisas se equilibrem agora, né? No retorno, nesse período que vai ser o retorno quando a vacina estiver por aí já e a coisa entrar numa linha normal, né? Então acho que vai ser por aí. Né? E tem uma coisa que você falou de meio termo, é muito interessante. Assim, eu sou uma pessoa, como eu te falei, você me conhece há 16 anos, você era bem novo e eu já era um pouco mais velho. Então, o que acontece? Eu não estou aqui colocando um discurso aparentemente conservador de alguém que viveu os anos 80, que não havia internet, não havia celular, nada disso. Não é isso. Assim, então, eu acho que nem tanto ao radical que já vive no mundo virtual desde que nasce, e nem tanto o cara que acha que só o presencial funciona e só, de certa maneira, se eu não ver no papel, eu não consigo aprovar. Né? Eu tenho que ver no papel e tudo. Mas existe um meio, para tudo tem meio termo. Né? E o que eu acho que é interessante é para não haver uma ruptura muito forte. Eu acho que realmente o equilíbrio vai ter que valer. No futuro pode ser que numa segunda rodada de gerações, cada vez mais aquele que nasceu com o celular na mão vai empurrar mais a gente para coisas diferentes e a gente vai cair no abismo mesmo do fim lá, né? Então vai sair empurrando, mas isso é normal.
Mas a gente pensa o seguinte, não é uma insegurança de uma geração, é uma percepção de filosofia de trabalho e que hoje em dia a gente filosofa muito pouco, a gente aceita muito rapidamente tudo que é novo e a gente questiona muito pouco. Eu sou de uma geração que questionava na universidade e questionava todo o tempo. Tem uma outra geração no meio do caminho aí que também questiona. Tem uma que tá absorvendo tudo sem questionar. E, de certa maneira, pior ainda, ele pega uma coisa nova e ele destrói a velha. Ele diz assim, você não serve, ou isso não serve. Não, isso é bobagem de velho, querer estar todo mundo no mesmo lugar. Então, ou seja, eu nem só não defendo uma posição, mas eu destruo a outra. E aí eu acho que isso é muito perigoso. E a gente tem um papel, e é por isso que a gente é mais velho, de moderador. A gente precisa provocar a discussão. O RH agora tem que provocar. Ah, mas é mesmo? Por quê? Você não sente falta? Mas isso não é importante. Você consegue fazer isso sem isso? Então, assim, eu acho que a gente está nesse papel agora, de um pouco de... Não é resgatar nada do passado, é simplesmente, talvez, dar mais subsídios para esse novo ser um novo equilibrado, entendeu? Acho que esse é o problema. Então, acho que a palavra é equilíbrio. A gente vai ter que aprender. Se a RH vai ter que trabalhar agora é equilíbrio. Equilíbrio da insegurança dos seus executivos em relação ao seu poder de liderança, ao seu controle. O que é liderar nesse novo momento? O que é fazer uma reunião? Né? Nunca foi tão importante você ter presença de vídeo, né? Pelo jeito. Ter comunicação, porque antes você podia até dar uma disfarçada. Agora, se você ficar quieto num call, alguém fala assim, nossa, fulano ficou com aquela cara de idiota lá o tempo todo parado, porque eu consigo passar 1 hora observando cada vez que essa pessoa coloca a mão no nariz dela. Então, há uma situação artificial nessa moldura que a gente cria aqui. Antes de eu fazer esse bate-papo com você, eu escolhi onde é que eu ia fazer, né? O que tem que ter no fundo e tudo. Então, assim, a naturalidade das coisas, né? Tem gente criando fundos maravilhosos, assim, só falta passar um... Eu posso fazer na praia? Clica assim e faz na praia, entendeu? Então, assim, é que a virtualização exagerada daquilo que não precisa ser virtualizado. Então, eu estou na linha de que a gente vai ter aí um trabalho de dar tranquilidade para que as coisas funcionem bem. Tanto nessa parte que eu te falo, de discutir muito legislação e segurança para a companhia, como também ensinar, talvez buscar, e também a gente vai ter que buscar coisas novas de como é que a gente pode fazer isso acontecer. Não chega a ser escritório do Google com rede e puff, também não precisa dizer também que a gente vai transformar o escritório num grande lugar de entretenimento, mas a gente vai fazer um lugar onde a pessoa perceba a necessidade de estar ali em alguns momentos e a não necessidade. Porque aí ele vai ter um outro tipo de equilíbrio nesse sentido. Então, eu acho que isso vai ser uma discussão boa pra caramba, tem muita gente pensando nisso. É que no meio da pandemia, as pessoas estão pensando muito em sobreviver, né? Não estão pensando tanto nesse momento ainda de fazer uma... Né? Quem teve a ideia de levar todo mundo para o interior, como algumas pessoas falaram, vou levar todo o meu escritório para o interior, criar uma bolha. Eu até brinquei um dia desse. Quem é o cara da Faria Lima, da Berrini e da Vila Madalena que quer ir morar no interior e viver numa bolha? A coisa mais interessante de São Paulo e das capitais e do mundo econômico é o contato, é justamente você viver numa coisa viva que você está o tempo todo socialmente trocando, aprendendo, criando padrões, né? Então, aí você vai lá para o meio do nada, só se você for hippie. Porque se você realmente é um cara que está antenado no mundo, você não quer ficar naquele lugar. Ah, mas é uma qualidade de vida, eu tenho um jardim fantástico. Você não quer jardim, você quer jardins. Entendeu? Você não quer vilas, você quer Vila Madalena. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam perceber que vamos lá, vamos devagar. 1 hora pode ser que um dia a gente faça essas bolhas. Mas nesse momento agora, não vamos quebrar tudo que está construído, né? Vamos devagar um pouquinho, porque a vacina vai chegar. Acho que rápido, inclusive, porque essa é uma doença que mata todas as classes sociais, mata todas as pessoas. Ela não escolhe. Então, ela vai ter uma urgência. Ela não é uma doença de nicho, ela é uma doença de qualquer pessoa. Jovens, velhos, ricos, pobres, americanos, asiáticos, sul-americanos, cada um na sua proporção de carência, mas de fragilidade, mas está todo mundo pegando. Então, assim, então eu acho que é bem interessante essa questão que logo vai voltar e aí vai ter carnaval. A gente é um país que tem carnaval, tem ano novo, tem festa junina no Nordeste. Isso não vai acabar. Entendeu? Nessa geração e na outra não vai acabar. Não vai acabar. Marco, para gente fechar aqui,
Você fazendo uma análise, né? O que você acha que esse processo, né? Onde você acha que esse processo realmente aconteceu isso com você? Onde você acha que esse processo te transformou? Como é que você entrou e como é que você sai desse... Tudo bem que a gente ainda não saiu, né? Mas eu acho que o grosso, se a gente puder falar assim, já foi, né? Aonde te transformou? Eu acho que... Te mudou? Eu acho que, para mim, especificamente, mudou muito algumas percepções em relação ao que é possível não fazer quando você tem uma crise. A gente se transformou porque a gente teve que viver uma crise e sobreviver a ela. Então, a gente criou muitos subterfúgios e muita criatividade para fazer isso. Então, eu acho que a gente aprendeu a lidar com uma pandemia. Eu nunca tinha tido uma pandemia na minha vida. Quem tinha tido eram os meus avós com a gripe espanhola. Então, de repente, assim, e aí atuar nesse momento e até gostar mais de algumas coisas tecnológicas, até ter mais facilidade para lidar com certas coisas, funcionou bem. Aproximação de comunicação com todo mundo, de alguma forma, para conseguir manter esse clima de engajamento e tudo, fez com que você... Não é mais só a sua presença, é o seu significado. Porque eu não estou presente o tempo todo. Então, assim, o que eu gero para gerar relevância e significado? O que eu dou de imagens, signos para as pessoas em relação à empresa que elas trabalham, né? Que, na verdade, é o que eu tenho que fazer aqui, né? A minha função não é fazer o RH ser protagonista, mas a empresa ser uma empresa que sobrevive a isso. Né? Tem que tomar cuidado para dizer que a gente é protagonista, porque, no fundo, eu não estou aqui vendo cada gestor dessa companhia fazendo reuniões com a sua equipe. Eu nunca vi. E eu sei que elas estão acontecendo. Então, o protagonismo está, talvez, também nessas pessoas que se adaptaram muito rapidamente. Então, o nosso papel muito foi de deixar isso acontecer e dar meios para que isso acontecesse. Entendeu? Então, acho que isso foi uma coisa legal. Aprendi, talvez, o quanto ainda tem coisa para eu aprender. Eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive. Assim, o quanto, a essa altura do campeonato, com, sei lá, 38 anos de recursos humanos, eu digo assim que eu ainda preciso aprender um monte de coisas, que ainda tem espaço para muita coisa ainda para ser construída, entendeu? E que existe um papel para todo mundo nessa história. Aquele cara que vai resgatar alguns valores e para aquele cara que vai impor algumas mudanças. Então, assim, vai estar para todo mundo. Né? Isso que eu acho. Bacana, Marco. Poxa, legal. Passa rápido o tempo, né? A gente já chegou no final, olha que loucura. Coisa corre demais, é impressionante. Beleza. Dava para a gente continuar a tarde inteira aqui, né? Então. Mas foi bom, obrigado, viu? Foi super bacana poder falar com você e com todo mundo. Legal, obrigado você. Um abraço grande, Marco. Valeu. Tá bem, tá? Se cuida. Ó, se cuida. Pode deixar. Tchau. Abraço, tchau, tchau.